Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 1. Porque, como bem disseram os irmãos, nós passamos por lutas e temos desafios. E como foi tão bem cantado, aliás, sempre é bem cantado, mas hoje ainda que de forma mais peculiar, mais assertiva, porque confirma a palavra de Deus que seria pregada nessa noite, pelo nosso coro Harpa de Davi, é necessário que tenhamos coragem, porque a nossa segurança está nas mãos do nosso Deus. Você deve ter percebido tanto na primeira e na segunda canção, que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele está chamando você para confiar sua vida ao Senhor e para entender que Deus tem desafios para nós. O Senhor não quer que fiquemos aonde estamos. Na verdade, o Senhor Ele quer causar uma insatisfação, um incômodo santo, para que nós possamos conquistar tudo aquilo que Ele tem para nós. E é pensando nisso que eu gostaria de ler com você a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Josué 1, do 1 ao 9. Você que achou, diga amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, tão rica, tão poderosa, tão eficaz. E eu creio, Pai, que se estamos aqui, ou se podemos chegar aqui a 98 anos de existência, isso também é porque servos Teus no passado foram fortes e corajosos. Eles ouviram a Tua voz, não temeram, foram em frente. E nesse tempo, nesse momento, é para essa geração que o Senhor de novo abre os céus, abre a palavra. E pelo poder do Teu Espírito Santo diz a todos nós que assim também devemos ser e fazer. Sermos fortes e corajosos. Senhor, nos abençoa. Aplica a Tua palavra nas nossas vidas. É o que nós pedimos humildemente. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a história é bem conhecida de vocês, ou da maioria de vocês. A Bíblia fala do servo do Senhor, um homem chamado Josué. E aquele homem tinha muitos desafios. Assim também nós estamos numa cidade, nós estamos num país, nós estamos inseridos em um contexto cultural. Nós vivemos nesse tempo, e porque vivemos nesse tempo, temos demandas específicas desse tempo. Atravessamos de situações difíceis nas nossas vidas. Nós, por exemplo, na nossa cidade, temos dificuldade de pronunciar quem é o nome do nosso governante, porque saiu um, saiu o outro, e parece que o quarto na linha sucessória foi quem assumiu o governo da nossa cidade. Isso é dificuldade, é tempo difícil, é tempo de luta, tempos os quais nós atravessamos no nosso dia a dia. Essa semana veio uma notícia,
Uma notícia: o segundo cachorrinho foi alvejado por uma bala perdida. Irmãos, até os cachorrinhos na nossa cidade têm sido alvejados por balas perdidas. Tempo difícil, tempo de lutas. Nós temos passado de fato por tempos de tribulação e provação, e não era diferente naquele momento na história do povo de Deus, não era diferente na história do povo de Israel. Essa história começa porque o povo foi liberto do Egito. Eles saíram do Egito, eles se tornaram escravos ali, ficaram por 430 anos escravizados, mas porque clamaram ao Senhor, o Senhor enviou um libertador. Deus é aquele que ouve e atende às nossas orações. Quando nós oramos, nós podemos ter a certeza de que não falamos sozinhos. Quando nós oramos, nós podemos ter a confiança de que Deus, que ouve, vê todas as coisas, Ele está atento para aquilo que nós estamos falando. E Ele, na verdade, tem o interesse de moldar, lapidar nossas vidas, porque o Senhor quer nos fazer estar pertinho dEle. Ele quer atender a nossa oração, mas para isso é necessário que também ouçamos a sua voz. Israel clamou, levantou um clamor. O Senhor enviou o libertador. O libertador saiu com o povo. Você conhece a história, talvez porque você tenha lido a Bíblia, talvez porque você já tenha visto um filme, ou até mesmo visto a novela da Record, Os 10 Mandamentos, mas você conhece a história. Fato é que aquele povo é conduzido pelo deserto, em direção à terra prometida. Pelos seus erros, pela incredulidade, eles são obrigados a parar por 40 anos. Uma geração toda se vai, mas o líder Moisés está lá. O povo está vendo a manifestação do poder de Deus. Durante o dia existe uma coluna de nuvem. Há alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, houve um fenômeno aqui na Barra da Tijuca, e havia uma coluna de nuvens. Uma coluna não era horizontal, era na vertical, mas era uma coluna de nuvens, um grupo, e o pessoal filmava e dizia: olha que coisa diferente, que coisa legal. Eu fiquei pensando, talvez fosse isso que guiasse o povo de Israel durante o dia, e o Senhor acendia aquela coluna durante a noite com fogo, porque o Senhor é aquele que guia o seu povo mesmo em meio a um deserto. Mas o líder Moisés, após completar a sua carreira, entregar os mandamentos para o povo, preparar aquele povo para entrar e possuir aquela terra, ele não foi negligente em momento nenhum. Essa semana, enquanto estávamos no pequeno grupo lá em Guadalupe, liderado pelo pastor Francinilto, ele fez uma observação muito interessante enquanto falava com os irmãos. Ele disse: olha, Moisés, ele podia ter percebido que o seu tempo acabou. Deus já tinha dito que ele não entraria na terra prometida, então ele podia ter dito assim: agora eu vou descansar e deixa o povo se virar. Mas não, em momento nenhum. Quando ele soube que o final se aproximava, ele reuniu o povo e repetiu as leis, repetiu os mandamentos. Ele enfatizou aqueles mandamentos, ele preparou a liderança, porque o servo de Deus, quando é comprometido com o Senhor, ele entende que a sua obra aqui na terra só acaba, só termina quando o Senhor o chama para a eternidade. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, temos ações para fazer. Enquanto houver vida, Deus quer algo de nós, ainda que seja no leito de um hospital. Sim. Certa vez um homem que converteu-se a Jesus, doente, no leito de hospital, foi ser visitado por um pastor. Aquele homem recém-convertido falava do amor de Deus a tempo e fora de tempo, assim como o apóstolo Paulo tinha dito que Timóteo deveria fazer. Então, quando o pastor entra na enfermaria daquele hospital público, dizem: olha, ele está no leito tal. E o pastor se aproxima daquele leito e cadê o homem? Não estava no leito. E o pastor esperou, mas o homem não voltava. Então o pastor resolveu procurar aquele homem pelo hospital. O homem estava andando de leito em leito pregando a palavra do Senhor, porque mesmo no hospital o servo de Deus é luz, o servo de Deus é referência, o servo de Deus tem uma missão e ele precisa proclamar a palavra do nosso Deus. Moisés fez isso. Moisés não desistiu da caminhada. Moisés não parou enquanto o Senhor não o chamou. Faz parte desse processo, um processo de sucessão de liderança. Moisés convidou Josué, e Josué foi consagrado e tornou-se líder daquele povo. Mas o texto que nós lemos, ele não começa com tanta alegria. Ele começa, na verdade, com uma notícia muito ruim. E o texto começa dizendo assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou com Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Irmãos, a morte de Moisés foi um evento extremamente difícil para o povo de Israel, porque aquele era o maior homem, o maior líder que havia se levantado dentro daquela nação.
O luto tomou conta daquela nação e por um período grande de tempo, eles ficaram parados no deserto, pranteando o servo do Senhor, pranteando Moisés. Até que a palavra do Senhor veio e disse: olha, o tempo do pranto acabou. Agora existe necessidade de vocês darem continuidade ao legado deixado por Moisés. As palavras que eram palavras do próprio Deus ensinadas por Moisés. Muitas vezes, meus irmãos, nós entramos em momentos de luto. Nós passamos por momentos de dor. Na verdade, o sofrimento é inerente à vida. Não há quem viva e não sofra. É impossível passar por essa vida sem passarmos por sofrimento. Mas ainda assim, o Senhor, Ele tem nos levantado ou tem inclinado a sua destra fiel para nós. O Senhor tem levantado o nosso queixo. O Senhor tem levantado a nossa cabeça e tem dito para nós: é tempo de prosseguir. Nós não podemos parar no luto. Seja ele qual for, seja a perda qual for, o Senhor não quer que nós paremos no luto. Sim, aquilo que Moisés fez foi relevante. Aquilo que Moisés fez foi importante, mas Moisés serviu a sua geração. E nesse tempo, o Senhor tem algo para você. O Senhor escolheu você para que você possa servir a sua geração. É tempo de levantar, de erguer a cabeça e de ir em frente e de honrar o legado do Moisés. Do Moisés que lançou a pedra fundamental. Do Moisés que evangelizou as ruas que estavam ao nosso redor. Daqueles que antes de nós vieram para esse lugar e proclamaram com tanta ousadia e intrepidez a palavra do Senhor nesse bairro. É necessário que nós honremos aqueles homens do passado que fizeram essa obra tão maravilhosa, mas que entendamos que nesse tempo, nesse momento, o Senhor tem nos comissionado para que possamos avançar e ir em frente e assim sirvamos a nossa geração. Você está preparado para servir a sua geração? O tempo do luto acabou, agora é tempo de avançar, é tempo de irmos em frente diante dos desafios que o Senhor tem para nós. É um tempo difícil, a palavra garante, aquele povo entraria numa terra, aquele povo entraria num lugar que já era habitado, então por isso eles precisavam ter força e ter coragem, mas aquele homem, ele era moldado por Deus. Aquele homem foi separado por Deus, porque eu e você não podemos pensar que as nossas experiências, que tudo aquilo que vivemos até esse momento, que toda a história que nos conduziu até agora é fruto do acaso, porque não é. Irmãos, o Senhor tem plano para a sua vida desde o ventre da sua mãe. Na verdade, o texto de Jeremias diz que quando você ainda era massa informe, antes que você nascesse, o Senhor já tinha desígnio, já tinha propósito, já tinha ministério, já tinha ação específica para a sua vida. Assim também tinha na vida daquele homem Josué. Reparem, ele primeiramente aparece sendo chamado de Oséias. Depois, na metade do livro de Números, aparece um momento em que Moisés passa a chamar Oséias de Josué. Tanto Oséias como Josué têm o mesmo significado, é que um tem a ver com o aramaico e outro a ver com o hebraico, mas os dois falam que Jeová é a salvação. Então Deus, dentro do seu plano eterno, escolheu um homem cujo nome era Jeová é a salvação, para introduzir um povo que havia sido liberto da escravidão do Egito, para agora ser introduzido numa terra que se chama Terra Prometida. Isso não é fruto do acaso. O nome Oséias, assim como o nome Josué, que significam Jeová é a salvação, no Novo Testamento são traduzidos para nós como Jesus. A salvação de Deus que veio ao mundo para nos resgatar. Assim como a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi nos tirar do império das trevas, para nos trazer para o reino do Filho de seu amor, a nossa terra prometida, o Senhor já de certa forma, didaticamente, já começava a ensinar para o povo no Antigo Testamento, que um homem chamado Jeová é a salvação, faria uma obra tão grandiosa lá no Novo Testamento. Josué é um sinal para todos nós. Aquele homem foi preparado por Deus, ele foi separado por Deus para aquela missão, não era fruto do acaso. Você pode pensar que os desafios que você encara na sua vida são grandes demais para você.
Você pode pensar que evangelizar e falar a palavra do Senhor nos nossos dias é muito mais pesado do que foi há anos atrás. Mas, irmão, se o Senhor te chamou, se o Senhor te convocou, se o Senhor te deu vida e permite que você viva nesse tempo, é porque hoje esse é o seu tempo, esse é o tempo de ser igreja, esse é o tempo de ir em frente, esse é o tempo de seguir, conquistando e pregando a palavra do Senhor, conquistando vidas, levando vidas aos pés de Jesus. Esse é o seu tempo, amém? Só para me ajudar, diz para a pessoa que está do teu lado assim, irmão, esse é o teu tempo, é teu tempo, teu, não é do outro não. O Senhor, ele diz para Josué, e fala da amplitude daquela terra, uma terra ocupada por outros moradores, uma terra ocupada por inimigos. A situação era uma situação adversa, mas o Senhor disse a ele, aonde pisar a planta do seu pé, eu estou te dando essa terra, Josué. Eu estou dando essa terra para o povo de Israel. Entendam, a bênção não era exclusivamente para um homem, a bênção não era exclusivamente para uma pessoa. Muitas vezes nós vemos hoje em muitos lugares, você entrando em instituições religiosas, e as pessoas dizendo, olha, você vai ser abençoado, você vai ser vencedor, você vai prosperar. Geralmente esses discursos vêm quando você entrega alguma coisa também. Mas você é isso, você é aquilo, irmãos, a bênção do Senhor aqui não era apenas para um homem, mas era para a coletividade. A bênção do Senhor era para o povo. O povo de Deus, quando anda de acordo com a vontade de Deus, esse povo é abençoado. O Senhor não tem compromisso, irmãos, com os nossos pensamentos particulares, com os nossos desejos hedonistas. O Senhor não tem compromisso com aquilo que de fato não é necessidade, mas nós queremos fazer aquilo porque queremos fazer. Na verdade, o Senhor tem um compromisso com a sua palavra e com o seu povo. Por isso o Senhor é aquele que arrebanha o seu povo para um propósito e uma missão. É por isso que é necessário ser igreja. É por isso que é necessário fazer parte de uma igreja. Pastor, mas ser igreja é complicado. Eu já me aborreci com o irmão fulano na igreja. Eu já tive um problema na igreja tal. Sim, irmãos, sim. Ser igreja não é simples. Essa semana eu ouvia o pastor de uma grande igreja no estado do Rio de Janeiro, segunda igreja batista de Campos. Ele dizia, irmãos, pastores, ele falava para pastores, você tem problema na igreja? É normal. O Senhor chamou o povo de dura serviço. Foi o Senhor que chamou, o Senhor também teve dificuldades, mas não perca o foco da missão, porque o Senhor quer ministrar através de você. É através da igreja que o Senhor te molda, é através da igreja que o Senhor te faz crescer, é através da igreja que o Senhor desenvolve seus dons e talentos para que você sirva para a glória dele. Eu conversava antes do culto começar com a irmã Eliette, e ela falou para mim do tempo que ela é membro dessa igreja. Mais de 70 anos, né, irmã? Cadê ela? Está ali? Estava ali? Mais de 70 anos. Está aqui na minha frente, não é isso, irmã Eliette? Irmão, que coisa linda. Plantada na igreja, estabelecida na igreja, tem vínculo, tem família, faz parte da história da igreja. Nós temos que tomar cuidado com os nossos dias, porque muitas vezes buscando as promessas do Senhor, nós saímos da casa do Senhor e andamos de igreja em igreja. A gente primeiro está numa igreja, depois está na outra igreja. Hoje certa vez conversei com uma pessoa de 25 anos. O rapaz já tinha sido membro de 6 igrejas diferentes. Eu falei, rapaz, eu não sei como é que faz isso. Eu tinha 42 na época. Eu falei, eu tenho 42, só fui membro de uma. Irmãos, nós precisamos estabelecer raízes na igreja local. É certo que é claro que a nossa geração diz que nós devemos satisfazer o nosso coração, os nossos anseios, então nós procuramos aquilo que nos oferece o melhor produto a ser vendido. Nós trocamos de carro, trocamos de casa. Hoje em dia temos trocado facilmente de cônjuge e também queremos trocar de igreja. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós somos um povo conectado com Deus, povo unido com Deus, e o Senhor tem promessa, sim, promessa para o povo. O Senhor tem promessa para o seu Israel. Vocês vão conquistar a terra. Mas a terra tem adversidades. Sim, como falamos, nós vivemos num lugar de violência, de dificuldade. Hoje, irmãos, os irmãos, deixa eu abrir um parêntese, os irmãos estão me deixando mal acostumado. O pessoal do louvor também está ficando mal acostumado, porque domingo passado à noite estava cheio. Estava cheio.
Aí hoje está mais cheio do que domingo passado. Se domingo que vem não tiver cheio, Jamil, vai ser um problema, né? Os irmãos nos deixaram mal acostumados. É difícil, irmãos, mas muitas vezes está vazio por conta da situação da nossa cidade, ou porque nós pensamos que a situação da nossa cidade nos impede de parar. São desafios, mas o Senhor está falando para nós, sejam fortes e corajosos. Vocês são as pessoas desse tempo, desse desafio. São desafios ideológicos, construções de narrativas. Essa semana eu conversava com um rapaz e ele falava, olha, o brasileiro, ele é uma miscigenação de povos, mas muitas pessoas vieram de África. Sim, é verdade. E por isso nós precisamos voltar às religiões de África, às religiões de matriz africana, porque é o nosso processo cultural. Pergunta, eu sou curioso, perguntei para ele, qual a religião mais praticada hoje em África? Ele disse, são as religiões de matriz africana. Eu falei, não são. A primeira religião mais praticada hoje em África, cristianismo católico, catolicismo. Segunda religião mais praticada em África, ele disse, são as religiões de matriz africana. Eu disse, não, protestantismo. Terceira religião mais praticada em África, ele disse, agora sim. Eu falei, não, islamismo. A quarta religião mais praticada em África, sim, são as religiões que chamamos de matriz africana. Então vem alguém, vem um professor, vem um universitário, vem alguém e diz assim, olha, vocês precisam voltar às religiões de matriz africana, mas a África já encontrou-se com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a África é o berço da teologia. Agostinho de Hipona, ele escreve, um importantíssimo teólogo, ele é africano. Narrativas são construídas para dificultar a pregação do Evangelho, para nos desalinhar. Narrativas são constantemente construídas para que a igreja do Senhor perca o foco da sua missão. Sim, mas diante disso tudo, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele disse, olha, eu vou dar terra para vocês. Ninguém vai poder resistir vocês. Josué, assim como eu fui com Moisés, assim como eu libertei lá atrás, eu continuo sendo com você. Eu não a vou abandonar, eu não vou deixar. Contanto que você seja forte e seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque eu farei o povo herdar a terra. Então ser forte e corajoso não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso poder, mas ser forte e ser corajoso é porque o Senhor fez uma promessa, e a promessa é: o povo herdaria a terra. Ser forte e corajoso é porque a esse Israel que herdaria a terra, o Senhor fez uma promessa, de que em Abraão ou em Israel seriam benditas todas as famílias da terra. Ser forte e corajoso é porque o Senhor nesse tempo fez uma promessa à sua igreja e disse: vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa é: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, devemos ser fortes e corajosos a despeito dos desafios que são nos propostos a cada dia, porque o Senhor é aquele que caminha conosco. A força é a força do Senhor, não é a nossa força, não é o nosso poder. Eu li essa semana, no episódio de entrada da Terra Prometida, que Deus, em dado momento, em uma batalha, Ele manda uma chuva de pedras para destruir o exército do inimigo. E o texto fechava dizendo assim, que aqueles que foram mortos, os adversários que foram vencidos pela chuva de pedra, foi um número maior, a quantidade foi maior do que aqueles que foram vencidos pela espada de Josué. Não é por causa da nossa espada, não é por causa da nossa força, não é por causa do nosso braço, mas é por causa de um Senhor que nos escolheu para uma missão nesse tempo. É por causa do Senhor, tem tudo a ver com Ele. É por isso que o nosso coração pode permanecer humilde. É por isso que o nosso coração pode permanecer centrado. É por isso que o nosso coração pode permanecer guardado pelo Senhor, porque a promessa é do Senhor. Nós precisamos apenas nos alinhar com aquilo que o Senhor está fazendo ou quer fazer através das nossas vidas. Não é você, não é a sua força, não é o seu braço. Pastor, eu estou aqui nessa igreja porque a igreja precisa de mim. E não é. O reino não precisa de nós.
o Senhor nos deu um presente de podermos servi-lo e colaborar com aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Se você é um presenteado por Deus, irmão, se alegre com isso. Se tem desafios na igreja, fora da igreja, no bairro, se alegre com isso, porque o Senhor chamou você para participar nesse momento. O Senhor tem te chamado. Agora, mais uma vez, o Senhor fala com Josué: seja forte e corajoso, e não te afastes do livro dessa lei. Você precisa ensinar o livro, você precisa meditar o livro. Era isso que o Senhor estava falando. Quando o Senhor estava falando, Josué é o livro escrito imediatamente após o Pentateuco, o último livro, Deuteronômio, Devarim em hebraico. É o livro imediatamente escrito depois dos escritos de Moisés. Josué recebeu, percebeu, ouviu, quando o Senhor deu a Moisés cada um dos seus mandamentos e cada trecho da lei. E o Senhor disse a Josué: não se afaste desse livro. Irmãos, nós somos mais privilegiados do que Josué. Muito mais privilegiado. O Josué só tinha esse pedacinho de Bíblia aqui, ó. Só esse pedacinho de Bíblia. Você tem isso tudo aqui. Palavra de Deus revelada na sua vida. Você já viu os profetas atuando, você sabe quem foi Davi, você já viu o Espírito Santo atuando através dos seus servos no passado, você conhece os discípulos de Jesus, sabe as histórias de cada um deles, você conhece o Apocalipse, então você sabe que no desfecho da história, o nosso Senhor, que esteve no trono reinando desde o início da história, permanecerá reinando até o final. Você já sabe, porque você tem a revelação completa nas suas mãos. O Senhor tem nos dado a palavra dele para que nós possamos meditar nessa palavra, para que nós possamos mergulhar nessa palavra, mergulhar com amor, mergulhar com afinco. Irmãos, é difícil ouvir de um crente assim: olha, não, eu nunca li a Bíblia toda. Irmão, só se você só tiver 3 meses de convertido. Porque se você já tem 1, 2, 3 anos de convertido e você não leu a Bíblia toda, corrija isso urgentemente. A Bíblia é uma carta de amor entregue pelo próprio Deus para nós. Devemos amar a sua palavra. A Bíblia nos ensina que devemos meditar nela de dia e de noite. Irmão, tem gente que tem opinião sobre tudo na igreja. Tem opinião sobre a cor da janela, a direção do ventilador, a posição da rua que a igreja está estabelecida. Mas, irmão, não tem opinião sobre o Senhor porque não conhece o Senhor, porque não lê a palavra do Senhor. Se nós somos desnutridos espiritualmente, como enfrentaremos a batalha do dia a dia? Se nós sofremos de inanição espiritual, como seremos fortes e corajosos? É necessário que nos alimentemos da palavra do Senhor, principalmente nos nossos dias. O nosso mestre Jesus, ele disse: olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Erram. E a nossa geração talvez seja mais grave. Por quê? Pelo fato de não conhecermos as Escrituras e o poder de Deus, somos enganados por todo e qualquer vento de doutrina. Verdade. Você entra hoje em comunidade de fé, e nessas comunidades de fé você compra a rosa ungida. Tem agora a travessia do tapete do sal grosso, que quando você atravessa o tapete do sal grosso, você é abençoado. Tem pulseira abençoada, que você recebe quando entrega a oferta tal. Tem o travesseiro do mistério santo, para quem gosta de ter revelação enquanto dorme. Tem isso tudo. Irmãs, kit de beleza da Rainha Esther, quem quer? Você entrega a oferta e sai com kit de beleza da Rainha Esther. Tem gente bebendo água que é vendida na igreja, e aí a pessoa diz assim: isso daqui você vai ser abençoado, porque você vai dar um gole na água do Rio Jordão. Não é essa, não é essa. Irmãos, pessoas que passam debaixo do toque da trombeta de Gideão. Por quê? Porque não conhecemos as Escrituras. Ah, pastor, nada disso que você falou me pegou, porque eu sou batista. Mas muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus em segundo plano e colocamos as nossas emoções em primeiro lugar.
Nós colocamos, ao invés do assim diz o Senhor, nós colocamos eu senti no meu coração. Nós trocamos a eficácia e a firmeza do alicerce, que é a palavra de Deus, por uma experiência particular. E por essa experiência particular nós tentamos validar a nossa fé. Eu me senti bem, eu estou bem. Nós vivemos um tempo em que as emoções, na verdade, o que vale a pena é ser feliz. E se aquilo nos traz paz, felicidade, tranquilidade, ainda que seja passageira, nós substituímos a palavra de Deus por isso e nos afastamos da vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, existe uma grande guerra pelas nossas emoções, mas na verdade, nós precisamos basear e alicerçar as nossas vidas na palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela precisa ser meditada, precisa ser pregada, precisa ser internalizada, mas ela precisa ser proclamada, porque o Senhor nos chamou nesse tempo como igreja para proclamarmos a palavra de Deus e alcançarmos aqueles que ainda não foram alcançados por sua palavra. E você pode pensar assim, legal, agora eu estou tranquilo, o pastor vai falar de missões, povos não alcançados são missões mundiais, então eu não vou para o campo mesmo, né? Talvez você tenha pensado assim. Então para mim agora é mais fácil, porque é só contribuir, é só orar, é só colocar lá no envelope, porque o pessoal que vai para o campo. Eu não falei que você precisa pregar o evangelho somente para pessoas que estão em outros lugares do mundo, não. Eu disse que a missão e função da igreja nesse tempo é pregar o evangelho para povos não alcançados. Hoje, nós temos cerca de 100 etnias indígenas no Brasil que não ouviram falar do evangelho do Senhor Jesus. Existem 37 mil comunidades ribeirinhas no Brasil, das quais 10 mil não têm nenhum tipo de trabalho cristão. Existe um povo nômade no nosso país, nós os conhecemos muitas vezes pelas séries, são os ciganos. Eles estão no nosso país, mais de 700 mil ciganos no Brasil, e não há trabalho evangélico entre esses homens. Existem povos sertanejos, na verdade de 6 mil assentamentos, sem presença evangélica no Brasil. Existem 2 mil assentamentos, 2 mil áreas de quilombolas. Pastor, isso é coisa da escola. Sim, existem hoje no Brasil 2 mil áreas quilombolas, as quais não foram alcançadas pelo Brasil, não foram alcançadas pela igreja. Agora pasme, se segura aí no seu banco, se segura aí na sua cadeira. Existem 9 milhões de pessoas surdas que têm pouquíssimo acesso ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, um povo não alcançado. Irmão, sabe aonde o número de evangelhos também é pequeniníssimo? É diminuto. Entre as pessoas das camadas sociais mais altas, que têm mais poder aquisitivo. Os ricos são um povo não alcançado pela palavra do Senhor. Irmãos, a igreja nesse tempo, ela não foi chamada para viver as demandas de outro tempo, mas ela foi chamada para, nesse momento da história, se equipar, se preparar, porque precisamos falar do amor de Deus para os quilombolas, precisamos falar do amor de Deus para os indígenas, precisamos falar de Deus para os ricos, para os mais abastados, precisamos falar de Deus para os surdos, que não têm tanto acesso à informação como nós podemos ter hoje. O chamado do Senhor é evidente, o chamado do Senhor é claro. Nós não podemos nos afastar da sua palavra, nem no sentido de absorvê-la, de meditar nela, mas também não podemos nos afastar da pregação dessa palavra. Qual é a garantia que nós temos? Se formos fortes e corajosos, nós temos uma garantia. A garantia é que o Senhor está conosco. Eu estou com vocês. Josué, eu estou com você. Israel, eu estou com você. Igreja, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi muito bem falado nessa manhã pelo nosso irmão, pelo pastor Josadac. Eu não quero repetir, mas eu quero te lembrar. O Senhor te colocou aonde te colocou, na vizinhança que te colocou, no trabalho que te colocou, na faculdade que te colocou, no quartel que te colocou, porque o Senhor quer, através de você, levar o seu amor para aqueles que estão ao nosso redor. João Calvino,
Ele disse certa vez: enquanto os nossos olhos estiverem fixos em nós mesmos, o medo nos governará. Mas quando eles se elevarem a Deus, a confiança crescerá. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, para que nós possamos cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós, a missão que Deus tem para todos nós. Na pedagogia de Deus, na didática de Deus, ele falou essas 3 vezes com Josué. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Quando você vê o encerramento do livro de Deuteronômio, por uma vez Moisés fala ao seu povo, a Israel: vocês devem ser fortes e corajosos. Depois Moisés fala a primeira vez a Josué: você deve ser forte e corajoso. Depois Deus fala ainda em Deuteronômio com Josué: você deve ser forte e corajoso. No início do livro de Josué, Deus fala 3 vezes, como acabamos de ver. Mas na metade do capítulo, na metade do livro de Josué, caminhando para o final, já no meio das batalhas, é Josué que reúne o povo. E Josué diz assim para o povo: vocês devem ser fortes e corajosos. Josué internalizou aquele comportamento, ele aprendeu, ele absorveu. Agora aquele homem forte e corajoso, confiante no Senhor, que é quem ia à sua frente diante das batalhas, agora ele podia dizer para o povo de Israel: vocês devem ser fortes e corajosos. Por quê? Porque a luta continua, a batalha continua. Você venceu Golias no passado, amém, mas você tem outras lutas para enfrentar. Você teve grandes vitórias na sua vida, amém, mas você tem outras grandes batalhas. Na verdade, a principal batalha que o Senhor te envolveu, meu irmão, minha irmã, é na batalha de salvação de vidas. O Senhor tem vidas que serão salvas através da sua vida. E é por isso que nós devemos manter o nosso foco na promessa do Senhor, de que estará com os seus servos todos os dias até a consumação. Nós precisamos manter o nosso foco na palavra do Senhor, tanto para vivê-la nas nossas vidas, como para pregar àqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter o foco na presença do Senhor, que estará conosco sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos.